falar que já quase substituíram o serial killer Jason Voorhees na franquia de Sexta-feira 13 por um outro assassino nada a ver. Isso quase aconteceu. Quer saber mais sobre essa história? Fique até o final do vídeo e entenda mais do que estamos falando aqui no JJ Daniel. Jason Voorhees é brutal, sem sombra de dúvidas. Mas sabe o que é mais brutal ainda? Ter o dedo no like. Se inscreve no nosso canal para sempre estar recebendo conteúdo como esse. Ativa o sininho de notificação e deixa aí nos comentários qual o teu filme preferido da franquia de Sexta-feira 13. O quarto filme da franquia Sexta-feira 13, intitulado Capítulo Final, tinha como único objetivo dar um fim à franquia. Pelo menos esse era o plano inicial. Mas a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, sem falar que depois disso contou com mais uma dezena de filmes. A trama do quarto filme era literalmente matar o assassino para encerrar ali a sua jornada no cinema. Jason é morto no final do quarto filme por Tommy, onde o garoto atinge com vários golpes brutais. Porém, a obra não acaba por aí. O quarto filme lança é chamado de Capítulo Final, mas acredite, não é o último capítulo. Em 1985 é lançada a continuação direta intitulada Sexta-feira 13, Novo Começo. Pelo menos a gente para analisar um ponto interessante em toda essa bagunça, ou pelo menos em toda essa franquia. É de que Capítulo Final e Novo Começo estão ali meio que interligados, né? Porque era um capítulo final. Tá, vamos supor que a franquia tenha acabado ali no quarto filme. Mas colocaram um novo começo no sentido de dar início a um tipo de reboot da franquia original. Pelo menos eu acho que isso era a ideia inicial dos produtores. O título já é bastante sugestivo, como já falamos antes. Na tentativa de reiniciar o universo, eles criaram um novo filme. Só que o problema todo nessa tentativa de dar continuidade às coisas é que às vezes eles acertam e muitas das vezes, como é esse caso aqui, eles não acertam. Porque existe muito filme por aí que, se você parar para analisar, teve continuações ótimas, perfeitas. Mas tem filmes que não eram para ter continuação. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. O problema de tudo isso que a gente está falando aqui é a falta de contexto e o problema no roteiro da trama. Porque fazer uma continuação, tudo bem, mas que faça pelo menos uma coisa trabalhada e bem organizada. Porque o fato de continuar uma obra significa uma grande responsabilidade sobre os ombros dos roteiristas e dos produtores. A história pode até ser Sexta-feira 13, mas se distancia muito da quadrilogia original, lá do começo, com Jason Voorhees caçando aí jovens acampando na beira do lago e tal. Lá no começo da obra, como é o caso, tínhamos o antagonista Jason Voorhees. Jason Voorhees é o protagonista principal da franquia Sexta-feira 13. Ele é o assassino. Sexta-feira 13, quando iniciou, começou a contar a história de Jason Voorhees através da mãe dele e depois dele voltando à vida ali. Ou pelo menos a gente acha que voltou à vida, né? Quem lembra daquele filme de 2009, onde mostra que o Jason não tinha morrido, mas sim estava perdido por aí quando acabou vendo sua mãe sendo morta diante dos seus olhos. Novo Começo, dirigido por Dave Steinman, traz de volta sim um Jason, mas não aquele que a gente estava acostumado a ver. Tá, galera, a história tá interessante, mas antes da gente dar continuidade a esse assunto, a gente tem que retornar um pouquinho lá no quarto filme, que era para ser o último, né? Mas todo mundo aí sabe que isso não vai acontecer. Eles falaram que era para ser o último filme, né? Até porque o nome já diz tudo, né? Desfecho final, capítulo final e tal. Mas já no quarto filme a gente já via aquele deslumbrezinho na tentativa de continuar a obra. Galera, a gente já viu isso. De alguma forma ligada ao Tommy. Sim, aquele garotinho lá que matou o Jason Voorhees. Como vimos, por exemplo, na cena final, no momento em que Tommy mata Jason. O que a gente não esperava do filme da franquia é que eles tentariam substituir o nosso assassino Jason Voorhees por Tommy Jarvis, que é assim, aquele garotinho lá do final. No próprio final do quarto filme a gente viu um deslumbre dele, com um olhar assim diferenciado, como se fosse
o próprio Jason encarnando no moleque ali. Voltando agora para o quinto filme, com Tommy Jarvis já mais velho, desnorteado e totalmente traumatizado por causa dos eventos do último filme, que foi Sexta-feira 13, 4, Tommy parte então por uma nova jornada, né? Que ele é levado ali para um tipo de refúgio psiquiátrico onde trata pessoas com algum tipo de problema mental ou psicológico. E o mais interessante de tudo é que nesse quinto filme a gente não sabe de nada, completamente nada do que pode ter acontecido com a irmã dele. E para quem lembra aí direitinho, a irmã dele também sobreviveu no final do quarto filme. A trama do quinto filme todo basicamente vai girar em torno de um tipo de casa onde eles tratam e cuidam de pessoas que tenham problemas mentais ou psicológicos. Tommy se isola no seu trauma e, como muitos outros, acaba também não falando muito. É claro que há casos raros ali de conversa e até relacionamentos e tal. Como todo bom filme de Sexta-feira 13, tem que ter os casais que vão ser mortos. Nos poucos momentos que Tommy aparece no filme, ele não faz basicamente nada. De verdade, o Tommy quase não tem papel importante nesse filme, a não ser no final, que pelo menos eu acho que não era para ser uma coisa tão positiva assim. Durante toda a trama de Sexta-feira 13, 5, Tommy Jarvis nada mais faz do que ter flashes de lembranças do Jason em sua mente. Ele acaba sempre se encontrando ali com alucinações relacionadas ao Jason, onde o próprio assassino vem em sua direção e ele acaba meio que ficando perturbado ao longo do filme por causa disso. Mas o pior de tudo foi o que fizeram com Jason Voorhees. Não é nem tanto o Tommy. O Tommy a gente sabe que já é uma merda. Tá, brincadeira, não é uma merda. O que fizeram com o assassino desta vez foi interessante, porque em vez de ser o assassino original, o próprio Jason Voorhees, acabaram colocando um imitador barato no lugar do Jason. Tá, ele estava vestido de Jason? Tava, usando a máscara, a roupa, tudo bem. Mas não era o Jason Voorhees, era um outro assassino. E o que é mais interessante, a história que gira em torno das motivações dele para se tornar um assassino, que é mais bizarro. Conhecido como Roy Banners, dessa vez esse cara é o assassino. E acredite, ele sai matando todo mundo. Ele não tem piedade. Bem, isso salva a franquia? Não, não salva. Antes de qualquer coisa, a gente tem que retornar um pouquinho na história para entender o que levou esse cara a virar o Jason Voorhees do nada. A trama toda, diferente dos últimos filmes, não se passa no Camp Crystal Lake. Tudo acontece dentro do centro de reabilitação. E poucos casos acontecem em algum outro lugar, como o caso da casa lá daquela mulher louca com o filho dela na moto, o caso lá no bar e outros casos. Tudo começa quando um dos pacientes, chamado Joey, é morto brutalmente por um outro garoto extremamente e mentalmente perturbado, com temperamento alto, com o nome de Vic. E o mais interessante é que foque nessa morte, porque a morte de Joey é o principal motivo dos assassinatos todos que vão se acontecer. A trama continua logo depois, principalmente com medo de Tommy, de Jason voltar e matar ele. Ou pior ainda, que é basicamente o que a gente falou lá do último filme, do próprio Tommy se tornar aí o Jason Voorhees, o próximo assassino. O que ninguém sabia é que Joey era a causa de todos os assassinatos. E a simples razão disso é que Joey é filho de Bunnies, aquele cara que sai matando todo mundo ao longo da obra e tal. O assassino em série fantasiado de Jason Voorhees era ninguém menos do que o próprio pai do Joey, né? Chamado Roy Bunnies. Ele meio que estava lá na hora do assassinato e tal, e acabou vendo o filho morto no chão. E de certa forma isso acabou mexendo um pouco com o seu psicológico. Mas o que me chama a atenção é que por que um pai que não queria e não dava a mínima para o filho, e ninguém sabia da existência dele, porque na própria trama é falado que ninguém sabia de familiares vivos dele, do nada tá matando como se fosse o pai do ano. Não, tu não é o pai do ano. Durante todo o quinto filme da franquia de Sexta-feira 13, Jason Voorhees foi resumido apenas a um tipo de lembrança ou conto de fadas. É tipo aquela lenda urbana que todos te contam para te meter medo. É basicamente isso que acontece quase todo o filme. Mas na mente de Tommy Jarvis, nada disso era lenda urbana. Ele viveu, ele soube e ele viu de frente a frente o que aconteceu com todas as pessoas ao redor de sua casa e com a sua própria mãe.
Tá bom, a gente falou do quinto filme aqui e Tommy Jarvis ainda não é o assassino. Muito pelo contrário, o Roy Bannis que foi o assassino durante a obra. Mas o que o Tommy Jarvis tem a ver com tudo isso? Calma que a gente vai chegar lá. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aí no nosso canal, já deixa nos comentários aí o que tu acha da franquia de Sexta-feira 13. Deixa nos comentários também filmes que tu gostaria que eu viesse comentar aqui. Bem, aparentemente a ideia era transformar Tommy e seus traumas como uma das tramas do filme. O que não deu muito certo, a gente viu, né? No início de conversa, o Tommy quase nem aparece na tela, sendo resumido apenas a um traumatizado, calado e totalmente antissocial. A participação mais significativa do Tommy no filme vai ser lá pro final do filme, na luta dele contra o Jason falso. E no hospital, onde vai acontecer a cena que mais interessa pra gente agora no momento. O diretor do filme, Statham, sugeriu que Tommy poderia ser o próximo Jason. Galera, assim, é interessante porque o cara sugeriu um tipo de coisa dessa, no mínimo tá chapado. Porque ou tu entrega o assassino que a gente quer na obra, ou não entrega a obra nenhuma. Na minha opinião, é essa. Simplesmente. Ele queria passar o manto a ele, a Tommy, e todos sabemos que isso não ia dar certo. Já não deu certo no quinto filme. Sabe o que é interessante de tudo isso? É que esse quinto filme da franquia de Sexta-feira 13 acaba lembrando um pouco do terceiro filme da franquia de Halloween. Tipo, Halloween já iniciou contando a história do serial killer Michael Myers. Mas quando chega no bendito terceiro filme, não temos Michael Myers, não temos assassino em série, homem de máscara, nada. Temos uma história totalmente nada a ver lá no meio de tudo. E é basicamente isso que acontece no quinto filme. Não temos Jason Voorhees. É isso que acontece. Chegamos então ao final do filme. Enfim, né? Até que fim. Você está já pedindo logo o final do filme. O falso Jason morto. Até então, no momento ele já está morto, né? Quem não assistiu o filme, no final já do filme eles matam ele. Literalmente morrem. Todos os sobreviventes do hospital... Acaba que alguns sobrevivem, nem todo mundo morre. O que é pior é que na franquia de Sexta-feira 13, geralmente uma ou duas pessoas sobrevivem. Mas nesse não, quase todo mundo sobreviveu. Cadê as mortes? A gente quer as mortes. Mas e o Tommy? Cadê o Tommy? O final foi crucial para tentar entender o que eles queriam fazer com o Tommy Jarvis. Tipo, eles queriam transformar o Tommy Jarvis no próximo Jason. O que, graças a Jaws, não aconteceu. A última cena já se passa lá no hospital. O mais interessante é que o Tommy se depara com o Jason. Mas não era bem o Jason original, a gente sabe que era uma alucinação dele, né? E ele ali na tentativa de se recuperar e ficar meio forte ali naquele negócio, eu vou conseguir. O Jason, enfim, desaparece, sendo apenas um fruto dos seus pesadelos. Logo depois disso, ele ouve Pam se aproximando lá do quarto e tal. Mas aí, depois que a gente tem uma conversa lá e tal, ela sai, o próprio Tommy joga a cama dele sobre a janela do quarto. E Pam, apressada, chega no quarto e não se depara com Tommy. Mas quando a porta fecha, Tommy, usando a máscara do Jason com uma faca, ataca Pam. Bem, ousado, né? Usar a máscara do Jason Voorhees e transformar dele no final do filme. Foi isso que quase fizeram, acredite. Mas ainda bem que não fizeram. E o melhor de tudo é que ainda conseguiram salvar a franquia no próximo filme, que a gente ainda vai comentar. O filme acaba aí, né? Com o Tommy levantando a faca para matar Pam. Mas acaba que não vemos o que acontece. A tentativa de salvar a franquia, segundo os próprios produtores, foi dizer que, na verdade, tudo aquilo não passava de um sonho de Tommy Jarvis. Logo, ele não se tornou o próximo Jason Voorhees. Pelo que parece, acabou que comprando o povo, né? Porque todo mundo esqueceu de que isso aconteceu na franquia. Quando falamos Sexta-feira 13, a primeira coisa que vem à cabeça é Jason Voorhees. Mas quase ninguém aí lembra que quase tiraram ele, né? Quase que o nosso querido assassino serial killer Jason Voorhees fica desempregado. Para o bem da franquia, que não acabou ali, aquele papo furado de quarto filme ser o último, aquilo ali não engana ninguém. A franquia continuou. E para melhorar ainda mais, trocaram o diretor. Graças a Deus trocaram o diretor. A chegada de Sexta-feira 13, parte 6, intitulado Jason's Lives, lançado um ano mais tarde do filme 5, trouxe consigo muitos problemas para o novo diretor e para a produtora.
o que eles iam fazer para consertar tudo que bagunçaram no quinto filme. Tom McClory recebeu a carta branca para trazer o Jason de volta. E tipo, falaram pra ele, olha, a gente quer que tu traga o Jason de volta. Mas não importa como, cara. Faz o que tu achar melhor. Faz o que tu achar que deve fazer. Mas, por favor, tragam Jason Voorhees de volta. E galera, foi literalmente um verdadeiro restart na franquia de Sexta-feira 13. Porque o que esse cara fez em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Lives, foi simplesmente incrível. E eu ouso dizer que Sexta-feira 13, parte 6 é um dos melhores filmes da franquia e sendo também um dos melhores filmes de todos os tempos, quando o quesito é serial killer do gênero slasher. Salvando a obra e trazendo uma nova perspectiva para o assassino na franquia que continua, a trama começa com Jason voltando à vida. Sim, galera, ele literalmente ressuscita. Não é o Tommy, é literalmente o Jason Voorhees mesmo. Ele volta à vida depois de ser atingido por um raio. Quando o Tommy tenta... Não sei o que é que o Tommy estava tentando fazer ali, literalmente. Primeiramente, o que é que ele estava fazendo no cemitério? Até hoje eu não entendo porque o Tommy estava no cemitério. É por isso que as pessoas morrem. É por isso que os filmes de terror acontecem, pra gente conversa. Pessoas burras fazendo burrice, né? Qual a necessidade de ir no cemitério para desencavar o corpo morto do Jason Voorhees, o que é bem estranho, né? Porque ele está bem preservado e literalmente já deve ter se passado ali no mínimo uns 8 anos, não é nem para ter carne ainda. Mas ele tem, tá, bom, até aí tá tudo bom. Toma então, enfia uma lança no peito do Jason lá, morto, e um raio atinge o Jason, trazendo ele de volta à vida, o que é mais sinistro de tudo. E é aí que o negócio vai ficar interessante. Porque eles acabam transformando o Jason Voorhees em uma espécie de morto-vivo, um zumbi totalmente forte e poderoso. Não é só mais aquele cara resistente à dor, resistente à porrada, não. Agora é um ser sobrenatural. Imagine pegar um zumbi, transformar ele em ser sobrenatural. Foi isso que fizeram com o Jason Voorhees. E o diretor McClory, o nosso querido diretor McClory, que era fã de Frankenstein, repito, ele era fã de Frankenstein, e foi em Frankenstein que ele se inspirou para trazer uma nova era para a franquia de Sexta-feira 13, onde o personagem teria ali uma nova fase em seu personagem. Literalmente, ele é um zumbi sobrenatural à solta, matando gente adoidado. Galera, no sexto filme ainda, acompanhamos a história de Tommy Jarvis. Quem pensou que ele ia deixar a franquia lá no quinto filme está enganado, ele voltou. Só que ele não é assassino e não é mais perturbado. A gente vê que ele cresceu um pouco e acabou deixando aqueles traumas para trás. Mas na tentativa de colocar um ponto final nessa história toda, ele acaba retornando para enfrentar Jason Voorhees. Capítulo 6 é literalmente, até o dia de hoje, um dos melhores capítulos da franquia. Foi bastante aclamado pelo público e pela crítica. E sem falar que salvou a franquia de Sexta-feira 13. Porque se a gente fosse depender do último diretor, cara, podia cortar, que não dava mais. Vimos que quase destruíram a franquia, salvaram, quase destruíram de novo, salvaram, e assim vai, né? Assim que é o ciclo da vida. Mas me conta aí, o que tu acha da franquia de Sexta-feira 13? Já assistiu? Assistiu só um? Assistiu todos? Deixa aí nos comentários qual o teu filme preferido de Sexta-feira 13. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e já deixa o like para dar aquela força para nós. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.